pessoal, sejam todos bem-vindos ao Papo Juiz, o podcast da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Meu nome é Etienne Martins, eu sou juiz federal e faço parte da diretoria da associação. Nesse episódio nós vamos falar sobre a Lei Antifacção, recentemente publicada e que visa melhorar a investigação e a resposta estatal a um problema seríssimo que enfrentamos há décadas, que é o combate ao crime organizado. Se voltarmos 4, 5 décadas, o crime organizado era bem desorganizado quando comparado com a criminalidade hoje. O seu alcance, o seu impacto nas nossas vidas eram ínfimos quando comparado ao impacto que nós temos hoje. E recentemente tivemos aí várias operações envolvendo o PCC aqui em São Paulo, que não só operava à margem da sociedade, mas lavava dinheiro utilizando de fintechs, fundos regulados, Faria Lima, utilizando de vários artifícios, vários caminhos que fazem parte, inclusive, do nosso cotidiano. Bom, então, em resposta a isso, tivemos a Lei Antifacção, que trouxe uma série de mudanças com relação ao tempo máximo de reclusão, ferramentas para monitorar e confiscar o patrimônio das facções criminosas, criou-se o conceito de organização criminosa ultraviolenta. E para falar um pouco sobre esse marco legal de combate ao crime organizado, eu tenho duas figuras aqui, dois desembargadores com larga história na jurisdição criminal e no combate ao crime organizado. Vou começar pela doutora Ivana Davila, desembargadora do TJ aqui de São Paulo, magistrada de carreira, 35 anos, sempre em vara criminal, doutora? Sempre em vara criminal. Sempre em vara criminal. Então a senhora pegou toda essa evolução histórica do crescimento, da organização e da influência da organização criminosa na violência, no aumento da violência do nosso cotidiano. Eu falo que eu tenho 2 filhos na minha carreira. Uma chamava Cracolândia, que nasceu nos idos de 90 com o fim da nossa rodoviária aqui central, e o outro PCC, que nasce no sistema prisional, mais ou menos na década de 90 e começa a mostrar sua força aqui em 99 e 2001, quando aí sim eu era juíza corregedora. Então a gente vivenciou tudo isso. Me lembro que eu assisti uma palestra da senhora, a senhora comentou que naquela época, não sei qual autoridade, são só um grupinho de adolescentes aí, querendo aparecer um pouquinho, mas rapidamente vai se desmantelar. Eu acho que esse foi o grande ponto, que mudou esse olhar do crime organizado no nosso país. Foi por anos o governo ter negado a existência dessa facção criminosa, agora facção criminosa, que o próprio secretário de Segurança Pública, São Paulo é o único estado que tem uma facção, quer dizer, agora já nem tanto assim, mas tinha, na época sempre teve, e ele dizia que era um bando de moleque que acabava com aquilo a hora que quisesse. 35 anos atrás era assim, hoje não é mais. Hoje o PCC e o Comando Vermelho já estão na Europa, operando em vários outros países, não só aqui no Brasil. E o meu outro convidado, doutor Fausto De Sanctis, desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, também carreira inteira, né, doutor? Sim, Fausto? 35 anos também, né? 35 anos. Em jurisdição criminal. 6 anos não em jurisdição criminal, mas o resto todo, sim, em jurisdição criminal. Maravilha. Somos o mesmo concurso, eu Fausto. Do Estado. TJ, né? Passamos juntos no Estado e ele me traiu. Mas hoje a gente vai reconciliar isso. Bom, deixa eu começar com uma pergunta bem aberta aqui. Lei antifacção, os senhores acham que ela foi realmente necessária? O que muda na prática de relevante, positivamente falando e negativamente falando? Posso começar com a senhora? Pode. Em tempo, a 12.850 para nós, que é o tipo de lei que a gente mais trabalha com esse olhar de facção criminosa, já tivemos outras leis anteriores, mas uma lei mais específica, com meios de obtenção de prova, mais cuidadosa com o tema, que veio muito tarde, então a gente mesmo sabe disso, eu e o Fausto com 35 anos, que você já sabia da existência dessas organizações criminosas lá na década de 90, mas só em 2013 é que eu fui ter uma lei mais específica que autorizasse, por exemplo, o Ministério Público como titular da ação penal, definir o que era uma organização criminosa e trazer isso
no debate do judiciário. Então, nesse tempo todo, a gente trabalhava com o 288 do Código Penal, formação de quadrilha ou bando, que hoje é a associação, que não é a associação do 35 do tráfico de drogas, mas era a pena de 1 ano, então o cara invadia uma cidade, explodia tudo e a pena era associação, era formação de quadrilha ou bando. E aí a facção se aproveitou, obviamente, até porque as penas não alcançavam a gravidade do crime. A 12.850 vem com uma pena aí também de 3 a 8 anos de reclusão. Nós, como juízes criminais, sabemos da dificuldade de dar uma pena máxima. E agora, né, essa lei que teve 6 desdobramentos, foi trabalhada muito bem, ao meu sentir, no Senado, mas que agora está publicada. Eu acho que, de alguma forma, como toda lei, ela tem bons pontos importantes, que muda esse olhar, principalmente no que tange a dosimetria da pena, mas outros pontos que, com certeza, serão discutidos aí a nível constitucional, e alguns outros pontos que eu acho que ela foi um pouco aquém do que a gente esperava. Mas é uma lei nova, e muito debate vem por aí, mas de alguma forma ela tenta, né, responder para a sociedade tudo isso que nós estamos vivendo com o crime organizado no nosso país. Fausto, então, eu acho que, de uma forma geral, ela é positiva porque ela estabeleceu pontos que sempre geraram, aqui ou acolá, alguns questionamentos. Então, em primeiro lugar, deu força total a forças-tarefa. Esse é o princípio básico hoje de combate ao crime organizado, a interação interagências, principalmente Receita Federal, COAF e Polícia Federal integrados, que aí conseguem não só punindo e investigando via criminal, mas consegue via asfixia financeira. Então eu acho que isso ela deu força, porque eu lembro no passado, e não muito longínquo, houve questionamentos sobre forças-tarefas, quando as forças-tarefas estavam agindo em tentando combater o crime econômico da elite brasileira. E aí ela veio com esse ponto que eu achei positivo, como veio também instituir a ação civil de perdimento de bens. Ela fala perdimento de bens, a gente falava ação civil de extinção de domínio. Então é uma questão que independe da responsabilização civil ou penal, e a pessoa já pode ser privada dos seus bens sem essa responsabilidade. Então eu acho isso foi bastante positivo. Claro, houve aumento de penas, é necessário aumento de penas, porque é necessário o cumprimento das penas, e as pessoas serem cientes que, uma vez integrando essas formas de organização ultraviolenta, paramilitar e milícias, a lei estabelece os 3 conceitos, ela não conceitua exatamente milícias e organizações paramilitares, mas isso é doutrinário, né? Então ela realmente recrudesce a pena. E é claro, tem alguns pontos que podem dar discussões, mas eu acho que, de uma maneira geral, ela deu muita força à investigação e deu uma sinalização ao próprio crime organizado. Fala, olha, esse campo não vai ser fácil se uma vez descoberto, porque realmente as penas são severas, o cumprimento das penas é praticamente entre 70% a 85% da pena imposta, é o que diz a lei. E tem, por exemplo, ela estabelece a prisão preventiva como regra. Então o legislador ele já considerou perigoso só de integrar esse tipo de organização, já seria um requisito, pode dar alguma discussão constitucional, mas enfim, a lei está assim. Temos hoje na lei, a periculosidade já é presumida pelo legislador, e outros pontos, né, que podem dar discussão, a questão de não pode conceder auxílio, detenção a familiares do segurado, e algum outro pontos interessantes que a lei traga, mas de maneira geral eu achei positivo. É um reclamo da sociedade, né, atendido. Sim. Há algumas convenções internacionais que orientam os países que, no combate ao crime organizado, tem que explorar também a via investigatória de repressão por meio da asfixia financeira. Então, o crime de lavagem de dinheiro, por exemplo, até 2012 previa lá a organização criminosa, sim, mas a gente não tinha a definição de organização criminosa. Mas hoje a gente vê nessa operação Carbono Oculto, em que o PCC lavava dinheiro por meio de fundos, criptomoeda, postos de combustível. Só escrevi um livro sobre organização criminosa e lavagem de dinheiro, né? Se houver essa correlação, se houver
digamos, essa efetividade, combate, essa asfixia financeira com relação à operação? Eu acho que hoje virou moda. Eu acho que muita gente falar que asfixia é o caminho não. Tá. Ainda bem que você concorda comigo. Porque é claro que a asfixia financeira é necessária, mas o Estado muitas vezes não descobre tudo. Tá. Então, tem que aliar uma coisa com outra. Uma coisa não exclui a outra. Então, a asfixia financeira é absolutamente necessária, como é a punição severa e exemplar. Tá. Exemplar no sentido técnico, jurídico, né? Em relação ao próprio condenado e para uma sinalização à sociedade de que a vida no crime não compensa. É claro que a lavagem de dinheiro é essencial e ela veio para justamente não ser mais um crime, mas para permitir esse bloqueio e confisco futuro de bens. É algo que está sendo hoje muito, a meu ver, com todo o respeito, mal compreendido pelos tribunais, porque os tribunais estão interpretados como sendo mais um crime. Não é. O objetivo da lavagem é a asfixia financeira. Então eu vejo muita gente reclamando bens, mas esse bem não está totalmente ligado ao crime, então devolve ao condenado porque a lavagem não ficou... Não, prova a origem lícita. Tem que sempre provar a origem lícita, sendo ou não absolvido. Eu já falava isso, que isso já devia ocorrer pelo próprio Código de Processo Penal, e o artigo que eu uso é o 123, um artigo antigo que já fala, condenado ou absolvido, a pessoa tem que provar que ele tem o direito a receber de volta aquele bem. Maravilha. Nós conversávamos aqui antes, parece que os senhores têm opiniões diversas com relação a organizações criminosas, PCC e Comando Vermelho, e organizações terroristas. Os senhores acham que a nova lei, ela acabou orientando melhor, endereçando esse questionamento de que devemos enquadrar essas duas organizações criminosas brasileiras? Vou pegar aqui o exemplo, CV, Comando Vermelho e PCC, como organizações criminosas, sim ou não? E qual a repercussão disso, digamos? Qual a importância de classificar ou não classificar essas organizações criminosas como organizações terroristas? Esse é um debate que mistura política, interesse social e questões... O jurídico eu acho que é o que vai ficando mais a látero, né? Porque academicamente dá muito trabalho desenvolver isso. Então, você tem o narcoterrorismo, né? Você tem o terrorismo religioso, mas isso são reflexos também de regiões, de estados em São Paulo, e quando a gente fala de facção ou de invasão de território, domínio territorial ultraviolento, você está falando de alguns estados específicos. A grande maioria dos nossos estados não vive, né, esse tipo de criminalidade que existe principalmente no Rio de Janeiro. Hoje você vê no Ceará, você vê no estado da Bahia, né, os nossos estados aqui do Sudeste, mesmo Mato Grosso do Sul, que é um estado nevrálgico exatamente por causa temos 9 tríplice fronteira, né, fronteiras sensíveis, como tem em Foz do Iguaçu, como tem no Mato Grosso, fronteiras que o crime organizado tem interesse, é muito próximo. Mas é um debate que vem, e agora vem também com tintas internacionais, que são interesses que, obviamente, a nós não interessam. Mas quando a gente fala dessa discussão de levar as organizações criminosas, e agora a facção criminosa, porque, como bem disse, hoje a lei ela define facção criminosa lá no parágrafo 3º, acho que no artigo 3º, parágrafo 2º, salvo o melhor juízo, ela coloca facção criminosa. Ela discutia exatamente se aquilo não uma organização terrorista. Se ser uma facção criminosa automaticamente torna uma facção terrorista. E aí o que a gente percebe, nós, dentro dos nossos processos, que é essa nossa grande vantagem de falar um pouco sobre a lei, é porque a gente acaba de alguma ponto ou bloqueando bens, ou fazendo um bloqueio ampliado, a gente acaba vivenciando tudo isso, e eu concordo com ele quando a gente vê esses mantras, exatamente porque o Brasil é signatário da Convenção de Mérida, da Convenção de Palermo, siga o dinheiro, como se fosse seguir o dinheiro, colocar um chip no carro, como se fosse fácil, né? Investigar a lavagem de dinheiro seguindo o dinheiro, quando a gente vive num mundo tecnológico onde você muda sua carteira em um segundo, enquanto você está fazendo a busca e apreensão no quarto, ele está transferindo o dinheiro se o dispositivo eletrônico dele não foi apreendido ao mesmo tempo. Então é um desafio lavagem de dinheiro, e falar sobre crime organizado, falar sobre facção criminosa, é falar sobre lavagem de dinheiro, corrupção,
ela está tudo dentro do mesmo contexto, não dá para separar. Né? E a gente assiste isso nas nossas operações, carbono oculto, todas as outras, fim de linha, onde está tudo junto e misturado. A lavagem de dinheiro é só para movimentar o produto e proveito do crime, principalmente do tráfico de droga. Mas quando a gente vai falar sobre terrorismo, a discussão ela mistura tudo isso. E a grande indagação é se a nova lei, né, ela já, de alguma forma, pontuou condições e requisitos que a lei de terrorismo eventualmente deixava em aberto. Havia um hiato de você saber se uma organização criminosa que pratica atos terroristas é uma organização terrorista. Esse é o nosso grande desafio hoje legal. A lei é de 2016 e não tem aquele ponto dessa violência estrita onde, por exemplo, uma viatura da polícia do COI, do Rio de Janeiro, vai entrar numa comunidade, fica 3 horas tomando tiro, né, de fuzil, enquanto ela está tirando uma barricada que agora até é eletrificada. A polícia do Rio de Janeiro é a única polícia do país que tem trator na sua frota, porque ela precisa do trator para poder entrar na comunidade, onde ela, via de regra, vai cumprir um mandado de busca e apreensão ou um mandado de prisão nosso. E esse é o grande ponto, né? Para alguns doutrinadores e estudiosos, é essa condição, essa conduta que falta na lei antiterrorismo. E para alguns, eu me filio a essa tese, e aqui nós dois fazemos um contraponto, que eu acho que essa lei nova, ela em vários pontos, principalmente no artigo 2º e no artigo 3º, ela produz, ela repete, que são qualificadoras, causas de aumento de pena, né, que de fato, com uma pena muito maior, que é a pena de terrorismo, acaba abraçando condutas ou atos terroristas. É um debate acadêmico interessantíssimo, profundo, vale tese, mas é uma discussão importante de saber se precisa ainda mudar a lei de terrorismo ou se a lei nova, em vários pontos, e principalmente nos 10 incisos que tem o artigo 2º, e acho que mais 10 que tem no 3º, que é um artigo perigosíssimo, muito aberto, ela já abarca a possibilidade de você tipificar aquela conduta daquela facção criminosa como uma conduta, aspas, terrorista. Isso é um debate jurídico interessantíssimo, porque vai envolver crime hediondo, todas as consequências de ser um terrorista, e principalmente essa discussão de você reconhecer uma célula terrorista e tudo que ela representa, principalmente a nível internacional. Doutor Fausto. Então, essa questão realmente tem sido polemizada no Brasil por viés político e pouco técnico. Mas a questão é o seguinte: quando a gente analisa alguns autores que conceituam terrorismo e na linha que é a majoritária, o que importa é o meio e não o fim. E quando o meio é um ato repetido de violência, isso é um ato terrorista no conceito atual. Então, nós tínhamos no passado essa discussão, e havia 3 grupos discutindo na ONU o conceito de terrorismo, até que teve uma resolução, a 1566, de 2004, que fala é repetida a violência extrema grave com relação a quem quer que seja, independentemente da intenção, é ato terrorista. Agora, qual é a relevância disso? Pelo seguinte: a lei, de fato, ela abarca praticamente a lei de terrorismo. Ela tem a pena maior, ela veda anistia, ela veda a concessão de indulto, fiança. Então, ela tem os mesmos consequências. O rigor, mas com exceção de alguns pontos que eu gostaria de pontuar. Então, primeiro, quando a questão é tratada como terrorismo, há uma preocupação com a soberania, o país pode ser invadido, sempre o país pode ser invadido por um outro país, quando o outro país se acha no direito, não estou falando que ele tem o direito, mas se acha no dever de invadir outro país. Isso pode ser, o que aconteceu agora recentemente, só com relação ao tráfico, não era questão de terrorismo, é puramente terrorismo, terrorista o ato. Então, a consequência principal em conceituar como terrorista a própria lei brasileira autoriza a indisponibilidade imediata de bens. Isso é muito importante. A pessoa é qualificada como terrorismo e imediatamente bloqueia os bens, e vai mais. A própria lei brasileira já determina que a saída e o retorno da pessoa fica restrito, ele fica vedado de sair do país ou de entrar no país. Eu acho isso muito importante, porque isso é uma maneira de você conter essa violência que é absolutamente extrema, e é o meio que importa e que define, porque o fim, a própria resolução fala, o fim não é
mais importante do que o meio. O meio ganha tal gravidade que é isso que tem que ser a qualificação de terrorismo. E as autoridades têm que agir imediatamente, como falou a doutora Ivana, num clique, o dinheiro daqui vai para a Rússia. Então, quando tem a disponibilização imediata, tem mais. Quando a pessoa contata com o terrorista, tem ligações, transações, ela também pode ser sancionada internacionalmente. Então, a sanção internacional pode vir por determinação do Conselho de Segurança da ONU, como pode vir por reclamo de uma autoridade central estrangeira. Isso justamente para ir rapidamente contra o benefício financeiro da organização criminosa, terrorista puramente falando, ou não terrorista nesse sentido brasileiro de exclusão por motivação, né? Motivação de xenofobia, etnia, etc. Tá. E dentro dos pontos, desse objetivo da lei com relação à melhora das investigações, instrumentos de investigação, vocês têm algum ponto para... algum instrumento para pontuar, algo que realmente mudou, que você não, isso aqui realmente, essa alteração aqui foi importante, eu acho que vai ter um efeito prático. Na lei que veio, quando ela foi para o Senado, ela veio com meios de obtenção de prova, que colocamos aqui mais academicamente, muito importante, ao meu sentir, daí como juiz criminal que nós somos, né, nessa vigência. Dentro das forças-tarefas, dentro de cooperação internacional, meios de obtenção de prova que engrandeciam, então, por exemplo, infiltração de pessoa jurídica, tinham meios de obtenção de prova, exatamente porque o relator também era um delegado de polícia, que também investigava crime organizado. Então, essas ideias vieram mais ampliadas, né? Dava mais ferramentas para a polícia judiciária, seja a polícia civil, seja a polícia federal, ou mesmo para o Ministério Público, dentro dos seus procedimentos de investigação criminal, mais fôlego para essa investigação, que é como a gente já colocou aqui, não é fácil investigar esse tipo de conduta. Você está lidando com organizações criminosas, ou com facções criminosas, ou com células terroristas milionárias, bilionárias. Hoje a gente, como juiz, bloqueia R$1 bilhão numa facilidade que é um dinheiro que a gente, teoricamente, não consegue imaginar. São 5 bilhões ou 50 bilhões de reais, como a gente vê nos casos. E a gente tinha lá os nossos 1 milhão aqui, 5 milhões ali. Hoje se transfere, se bloqueia 50 milhões, e logicamente que a movimentação não significa o dinheiro em si, mas são valores que chamam a nossa atenção com uma, digamos, com uma forma fácil, que era uma situação que a gente não via atrás. E é difícil essa prova, né? Quando a gente fala em lavagem de dinheiro, é muito difícil. E aí o projeto, o PL, estava muito bom. Quando voltou agora para a Câmara, todas essas medidas, esses meios de obtenção de prova caíram. Mas ficou, por exemplo, mudou no 92, né, como mais uma forma de consequência da condenação criminal, esse bloqueio. Você consegue hoje bloquear CPF, você consegue bloquear CNPJ, você consegue suspender uma empresa. Alguns pontos, o cadastro geral de organizações criminosas, até que, enfim, São Paulo vai entender qual é a organização criminosa que tem no Acre, que não é a mesma que tem no Pará. Uma situação dificílima, principalmente para as polícias e até para nós como juízes. Então você acorda de manhã, tem 83 facções criminosas, aí você tem um Comando Vermelho e o PCC como as maiores, mas aí você já tem o terceiro Comando Puro, que era uma pequena facção no Rio de Janeiro, que já está em 5 estados, né, dominando, aliada ao PCC, brigando com uma coisa. Aí você vai para o Rio Grande do Sul, tem um bala na cara. Aí você fala, mas o que é isso? Porque mata com bala na cara. É uma assinatura, é um signo da organização criminosa. Aí daqui a pouco vem outro e fala, não, mas não são mais, são 73. Você não consegue entender. E é tudo muito rápido, porque as organizações criminosas, elas estão inseridas ou dentro de uma comunidade ou, via de regra, dentro de um presídio. Né? Então, são situações que, até que, enfim, se todos os organismos, isso que a gente estava falando, tudo tem que funcionar para a gente poder dar uma resposta. Né, seja de procedência ou de improcedência de uma ação. É muito difícil você acompanhar o time da organização criminosa, que precisa de busca e apreensão, não precisa de autorização judicial, ela não precisa desse time que tem, logicamente, o sistema, e é assim que tem que ser. Então, a lei traz isso, e obviamente que isso depende daqueles que vão alimentar o sistema, que sempre foi o nosso processo, nosso desafio na justiça. A gente não consegue saber se o nosso réu, no nosso processo, está sendo processado no Maranhão.
né? Ou se ele é procurado em outro estado. E obviamente que isso depende de recurso, depende do MJ e depende de situações que esvaziam o judiciário e as polícias via de regra. Mas a lei trouxe esse ponto, que ao meu sentir é um ponto nevrálgico, não só para o investigador, mas para nós como juízes. Então ela veio com esses pequenos, um tantezinho de olhar de prova, um olhar de investigação, porque é só em cima disso que lá na ponta o judiciário vai poder dizer alguma coisa. Mas ela se preocupa com isso, a parte do confisco, ela se preocupa, ela inverte o ônus da prova quando você eventualmente, ou a polícia eventualmente, né, determina a apreensão e você defere ou não de bens, que depois tem discussão sobre licitude. A gente sabe hoje que se lava dinheiro na economia formal, e quando se lava dinheiro na economia formal é muito difícil você descobrir o que é lavagem de origem criminosa. É esse desafio, é esse fôlego que o sistema de justiça tem que ter do time real do crime organizado. Essa é a parte mais emocionante da situação. E que eu gostaria de acrescentar o seguinte, que a doutora Ivana, tanto quanto eu, a gente está há 35 anos na justiça, então a gente vê essa mudança da criminalidade assim, bastante presente e perigosa, porque antes, organizações criminosas, das quais a gente está falando, PCC, é voltada ao tráfico de drogas, tráfico de armas e ponto. Agora não, ela está havendo uma evolução para vários tipos de atividades ilícitas que geram lucro. Então, exploração de sexualidade infantil, exploração do meio ambiente, madeira, ouro, e o que a doutora Ivana complementou agora, essa mistura entre atividades lícitas e ilícitas. Então, o mercado financeiro que está aparecendo agora, e fica realmente muito difícil. E um dos pontos da lei... Moeda, então, é virtual. Então, e um dos pontos da lei é justamente eu me perdi agora que ia falar. Um dos pontos da lei com relação à mistura. Exatamente. O confisco do bens equivalentes, ou bens que estão misturados, equivalentes à atividade. Não é tão fácil de investigar isso, mas é um desafio. Eu só queria complementar com essa mudança comportamental das organizações, cujo tráfico de droga não é o mais interessante em termos lucrativos hoje. Então, é essa mudança que dificulta ainda mais a investigação, porque é pulverizada. Outra coisa que eu ia falar, as atividades criminosas agora, ela não é mais estruturada hierarquicamente em toda a sequência e cadeia da sua atividade ilícita. Então, hoje elas fazem alianças com organismos internacionais, com a máfia italiana, a máfia croata, a máfia húngara, máfia mexicana, Jalisco, nova geração, e eles estão tipo acordos de mútua satisfação para, na verdade, a obtenção ilícita de recursos e perpetuação, inclusive territorial. O que assusta, né? Por isso que eu acho que tem muita semelhança com o terrorismo. O terrorismo também, muitas vezes, quer ocupação de territórios para suas atividades, muitas vezes ilícitas, como produção de drogas. O senhor é um especialista em lavagem de dinheiro, em estudo de crime de lavagem de dinheiro. Qual foi a forma de lavagem de dinheiro mais curiosa que o senhor já cruzou? O uso da própria justiça. A pessoa chega e inventa e conluído a contraparte que tem uma dívida, a dívida não existe, aí a pessoa vem e fala, realmente você tem a dívida comigo, eu te dou dinheiro, eu te dou em dinheiro, ou seja, ele está recebendo um dinheiro que seria do tráfico, vamos supor, do tráfico, ele recebe dinheiro do cara e lavou. Então ele justifica para a Receita, eu recebi em acordo judicial dinheiro que era de uma dívida que eu tinha com fulano, tudo isso falso, documentalmente falso, e o dinheiro veio do tráfico e ele lavou usando a própria justiça. Existe isso. Você lava dinheiro em bilhete da loteria. Você lava dinheiro com dinheiro do Estado. Você lava dinheiro com licitação pública de transporte urbano aqui na nossa esquina.
Uma Lavagem vez de dinheiro, eu comentei isso, porque isso é um caso apurado, né? Lá no exterior, eles falam, nossa, ninguém nunca pensou isso. Usar a justiça, Ele dá ideia. usar a justiça para lavar o dinheiro. É muita ousadia, né? Certeza da impunidade. É a certeza da impunidade. É. E de tudo que a gente percebe, de que como os organismos que são efetivados e existem, por exemplo, para controlar isso, não controla. Você tem fintech, que tem cara de banco, movimenta com banco, trabalha como um banco, te dá garantia como um banco, Mas e é não é um fintech. banco, mas é uma fintech. O Brasil, ele tem umas estruturas, o COAF pega o moço lá que tirou 5 mil reais ali na banca, mas ele não pega 50 milhões de reais que é encontrada dentro de uma caixa de papelão no meio de uma sala de um apartamento vazio. Como é que não acha? Então, é uma questão nevrálgica, para se dizer, como juíza que sou, mas é que você começa, quando a gente consegue trabalhar, e eu volto a dizer e gosto de colocar, porque nós não achamos isso, está dentro dos nossos processos que nós lemos em cima da prova que chega para a gente julgar. É como não funciona, porque para chegar a lavar dinheiro numa padaria, como a gente vê na Carbono Oculto, onde a farinha do pão que a minha tia foi comprar é financiada pelo crime organizado, é porque nenhum desse sistema que existe funcionou. Incrível, incrível. Estamos trabalhando um pouco. O senhor tinha mencionado essa questão da internacionalidade, envio de dinheiro, enfim, da conexão dessas organizações criminosas brasileiras com outras máfias, com outras organizações criminosas. Me veio à mente a questão da cooperação jurídica internacional, até mesmo a cooperação entre as polícias. O senhor tinha mencionado força-tarefa, mas pelo que eu entendi era força-tarefa internamente. Os senhores têm alguma reflexão sobre essa importância ou de algum impacto da linha de facção nessa questão de melhorar a cooperação internacional jurídica entre polícia? Sim, uma das recomendações da OEA é que o Brasil lidere, em termos regionais, a cooperação entre os países aqui, porque a OEA tem uma preocupação com a América Latina e do Sul, a Latina, o Caribe, porque as organizações estão ficando violentas no Caribe, e no Sul, porque pela história da produção mundial, o Brasil, a América do Sul é a produção mundial de drogas para o exterior, cocaína, né? Então, o Brasil poderia liderar para justamente a integração entre as agências, porque, por exemplo, é positivo para a OEA a operação citada pela doutora Ivana. Eu não gosto de citar porque, como eu estou lá no tribunal e eu estou em grau de recurso da operação equivalente, então eu não gosto de citar muito a operação, porque eu vou ter que lidar disso. Mas o fato é que essa operação citada, o Carbono Oculto, ela é tida como exemplar, porque o Brasil rompeu com a mesmice a partir do momento que conseguiu ir no mercado financeiro e descobrir algo marcante e referência em termos de combate. Então, eu acho que o Brasil tem que liderar isso, tem que fazer essas liderança, forças-tarefas internacionais, né? Eu falei doméstico, mas também internacional, ou seja, cooperação entre as agências, tudo isso sigiloso. O problema de tudo é a guarda do sigilo, que é essencial para toda e qualquer operação, porque se tiver junto a essas operações existe a corrupção, porque essas operações só existem porque existe a corrupção do legislativo, do executivo e do judiciário. Então elas se perpetuaram por conta disso. Então tem que ter muita cautela quem é nomeado, de jeito que é nomeado, inclusive dentro do judiciário. Quem nomeia quem, se pode em decisão monocrática ou não, porque uma decisão monocrática do judiciário pode acabar com uma grande operação eu tive vários casos disso, operações sendo extintas por uma decisão monocrática que não é nem levada a julgamento na sessão depois. Que agora é recente, eu tinha 2 anos atrás uma liminar dada para acabar com aquele caso e aquilo não foi levado a plenário. Então, essas coisas tem que ser, o Brasil tem que enfrentar essa parte. Como nomear as pessoas que combatem a corrupção? Quem são essas pessoas? Qual é a ética que essas pessoas carregam historicamente em termos profissionais? Isso eu estou falando não só judiciário, para tudo. Também as agências de combate à corrupção, executivo e legislativo, os tribunais de contas e tudo mais. Não sei, tem que ter, a gente tem que enfrentar isso
de maneira séria, não politizada e desejando de fato acabar com a organização, acabar com a corrupção. Acabar não digo, mas diminuir. Sim. Uma consideração, o doutora? que a gente percebe é, por exemplo, o Brasil geopoliticamente, ele está numa situação que é desafiadora, né? Então nós estamos num país que temos 10 fronteiras internacionais. Dessas 10 fronteiras internacionais, 3, as maiores fronteiras, Colômbia, Bolívia e Peru, os maiores produtores de droga do mundo. O Brasil, o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. A gente não produz 1 grama de cocaína, então toda a cocaína que o brasileiro produz vem de fora. Só perdemos os Estados Unidos, que tem hoje 80 milhões de habitantes, quer dizer, quase 1/3 da população deles, eles têm 300 e poucos milhões de habitantes, usando já droga sintética. Droga sintética essa que não é produzida aqui, que vem da China. Então são situações que a gente percebe que geopoliticamente, né, envolve principalmente a América do Sul, como ele coloca muito bem, e que agora envolve a China, né, envolve o México, que tem os maiores, aspas, cozinheiros de droga sintética, e que essa droga na sua maioria vai para os Estados Unidos. E você vê essa situação, que se a gente não colocar, né, dentro do sistema de investigação pessoas sérias, com organismos sérios, você não vai chegar em lugar nenhum, porque a gente vive uma guerra assimétrica, onde nós e os outros países dentro da sua estrutura jurídica precisam do mandado de busca para quebrar a interceptação telefônica, e o crime organizado, principalmente a gente já está falando de máfias, né, internacionais, precisam ser monitoradas da mesma forma que nós conseguimos fazer aqui, ainda um pouco mais rusticamente, digamos assim, dentro do nosso sistema. E se não tiver convenções internacionais, se isso não for cumprido de forma séria por entidades federais comprometidas com o combate ao crime, porque a gente também no Brasil, todo mundo quer investigar, a gente vive uma situação que todo mundo quer investigar, todo mundo quer colaborar, e não raras as vezes o colaborador morre no final, né? Então a gente ainda tem isso, perde toda a prova depois de anos de investigação. Então, se não tiver essa maturidade e humildade do seu país, falar, eu não tenho pé para investigar isso, eu preciso da ajuda da polícia internacional, sei lá, do México, você não vai chegar em qualquer lugar. Isso mexe um pouco com a cultura, né, com a dignidade, mexe um pouco com a humildade ou com a autofagia. De saber que não tem pé para ter essa profundidade e buscar, né, toda esse lodo que é o crime organizado no mundo, e a coragem de cortar a própria carne e falar, me ajuda a investigar isso. A Polícia Federal tem demonstrado muita coragem E posso complementar? nesses eventos. E isso não é violação da soberania. Pelo contrário, a cooperação jurídica internacional não é violação de soberania. É simplesmente uma junção de esforços para um fim comum. É claro que as soberanias estão resguardadas mesmo com a ajuda de um país estrangeiro. Importante isso. É um pouco cultural. Né? Você percebe que porque tudo você lembra da soberania. Você só esquece da soberania quando você vê o tráfico entorpecente entrando e saindo pela sua fronteira. Aí a soberania já não. O lucro, né, do trânsito financeiro, a soberania já não tem tanta importância, se é em criptoativo, se é em dracma grego, se é em euro, se é em real, tanto faz. Mas quando você vai falar exatamente nessa coisa que mexe um pouco o ego de quem investiga o quê, você sente essa própria resistência, até entre polícias, e a gente precisa quebrar isso. Ter coragem. Eu digo a humildade de falar, não consigo, me ajuda a resolver isso. O Dr. Fausto comentava sobre a questão da integridade e da ética daqueles que estão dentro do seu trabalho dia a dia combatendo o tráfico internacional, o crime organizado, a questão da corrupção. E me veio à mente tem 2 amigas que são juízas federais no México, e recente o México fez um movimento muito delicado, muito perigoso com relação ao seu judiciário. Os juízes lá eram concursados, como somos aqui no Brasil, e da noite para o dia, por uma emenda constitucional, os juízes passaram a ser eleitos, inclusive a Suprema Corte. E essa minha colega, só fazendo essa introdução, eu vou lançar a pergunta ao final. E essa minha colega era juíza, concursada, e ela estava, agora vou ter que concorrer a uma eleição. E a gente estava pensando lá sobre as consequências disso. Ela mencionou a questão, agora, como é eleito, e nós temos no México um problema do tráfico, do crime organizado, que tem cada vez mais se misturado com as autoridades, com o poder público, e disso acabar
entrando no meu próprio judiciário, porque como é eleito, você não tem muito critério com relação ao critério técnico, que não elimina a admissão de candidatos antiéticos, mas é uma forma de... mas é um filtro. É um filtro. E a minha pergunta aqui no Brasil, porque a gente tem visto cada vez mais o tráfico, o crime organizado entrando nas estruturas de poder formais, e eu queria saber dos senhores da experiência nos processos, os senhores têm visto esse tipo de situação no dia a dia, nos processos, uma reflexão para compartilhar? Você quer dizer corrupção? Não, eu digo o crime organizado Cooptando o juiz. na estrutura de poder, não só do judiciário. Só citei o judiciário como exemplo. Sim. Só para introduzir mais, a administração pública toda, a polícia, a senhora tinha mencionado antes da gente começar uma dele do candidato, a delegada aqui, enfim. Então, Mas visto isso no dia a dia, nos processos? Nós temos visto isso no Brasil. Tem essas operações rumorosas que a gente viu que o crime organizado está no poder, né? Tá infiltrado. Isso tem operação aí que está todo dia na imprensa praticamente e revela isso. Eu só queria pontuar o seguinte: eu participo de um estudo da Georgetown University sobre corrupção na América Latina, e o México foi tido como exemplo bom de nomeação de juízes pela essa mudança que houve. Pelo seguinte, não é simplesmente uma eleição, existe uma comissão composta por membros que criteriosamente escolhidos para indicação de membros do judiciário. O Brasil entregou esse estudo, Argentina, eu representando o Brasil, Argentina, Colômbia e México. O México foi tido como exemplo, e uma das preocupações tanto da universidade, dos estudantes, dos pesquisadores, quanto nossa, era justamente isso: a forma de escolha de membros para o Ministério Público e Judiciário. E o ponto é, quem pode escolher quem tem que ser um critério absolutamente rigoroso de integridade, as pessoas que podem escolher membros do judiciário, porque senão quem vai escolher pode estar comprometido com aquele membro também em termos de ética, né? Então, depois, se você quiser, depois eu te passo o estudo. Só pontuar, porque eu não sei, eu estranhei um pouco a mudança foi tida como positiva e não negativa, né? Não é a sociedade que vota como é um escrutínio aqui. Não é uma sociedade que vota diretamente. Existe uma comissão. Bom, então, essa conversa que eu tive com ela faz uns 2 anos, então pode ser que muita coisa tenha mudado. Naquela época, ela tinha mencionado que uma votação na sociedade, como você vota como vereador. Estados Unidos. Como é nos Estados Unidos. Então, Estados Unidos, por acaso, talvez eu não sei. Dá certo, mas é uma sociedade onde é cultura. É outra cultura. É outra cultura. Mas tem tudo uma investigação rigorosa de quem que vai ter que ser realmente reconhecido notoriamente, e quem vai eleger são membros reconhecidos da sociedade mexicana, que vai dizer essa pessoa pode escolher o fulano. Existe um critério do selecionador para o juiz. Para a escolha do... Quem vai votar? Tanto o Ministério Público quanto o Judiciário. Interessante. Mas, perigoso. Os senhores veem aqui no Brasil, voltando aqui para o Brasil, os senhores veem os processos, no dia a dia dos senhores, a questão do crime organizado? Sempre tem problemas com a polícia. Não é um problema de hoje, né? Não. Com a polícia. Eu acho assim, o que eu vejo dentro da nossa competência estadual, eu não vejo algum faccionado se candidatando a ser um político, por exemplo. A gente assiste isso mais. Nas nossas carreiras existe toda uma estrutura, né, que é gigante, e você consegue ter um pouco de controle sobre aquele candidato que eventualmente está aliado a uma organização criminosa. Você tem freios e contrapesos e você consegue controlar. Então, eu não estou lembrado de você ter um juiz ou um promotor faccionado, um delegado federal, que aí... Você teve um problema de uma delegada aqui em São Paulo que namorava um indivíduo, morava com o indivíduo era faccionado, identificado numa facção liderança no estado do Ceará, e que foi identificado e está afastada e está lá respondendo dentro dos procedimentos administrativos e criminais. São questões assim, mas o que eu vejo quando você julga os nossos processos, as nossas investigações lá com 50
faccionados, 200, como a gente pega hoje os nossos processos, você não vê um integrante da sintonia restrita da organização criminosa, ele candidato. Eu acho que o que a gente enfrenta em todos os poderes, é alguém, né, aliado a essa, com posicionamentos que em alguns momentos você reflete e fala, essa decisão está um pouco estranha, ou esse pedido está um pouco fora da rotina, e a gente vive num país onde hoje, com a tecnologia, todos os seus votos, todas as suas decisões, toda a decisão da sua Câmara, da sua turma, do seu tribunal, da sua corte, e você consegue perceber que uma decisão X ou Y, e aí você começa uma investigação, aquela pena que você puxa e você consegue chegar em algum lugar. Isso já é uma realidade, inclusive política. A gente tem aqui uma comarca vizinha de São Paulo, muito próximo, onde o candidato nunca escondeu de ninguém, andava de Ferrari, era dono de posto de gasolina e que era patrocinado, né, por uma organização criminosa. Foi preso, foi solto, foi preso, foi solto, a liminar, soltava, se prendia, e algumas outras questões que a gente tem. Mas eu não vejo aqui no Brasil como a gente vê um Pablo Escobar, por exemplo, que chegou a ser deputado e dos mais votados. Ainda chegamos a isso. Assim, claramente, ele se candidata com a bandeira, mas a gente já identifica isso e com muito mais... O que existe muito mais repetida do que a gente imagina. Existem muitas distorções. E agora, uma coisa que eu acho que existe no Brasil, e é uma coisa que tem que haver preocupação, existe muita omissão. Omissão de investigação, omissão de acusação por parte do MP e omissão do judiciário. Eu acho que é por isso que as organizações criminosas cresceram tanto de meia dúzia de adolescentes, virou o que virou. Evidentemente é a omissão das autoridades, ou porque não quer investigar, tem preguiça, dá trabalho. Isso aí não é fácil e corre risco. Então muitas vezes é melhor fingir que não, às vezes cumpre estatística com quem não interessa, e aquilo que necessariamente tem que bater de frente a pessoa deixa de lado, porque fala, estatisticamente eu já estou bem na minha instituição. Eu acho que um grande ponto também é que polícia não é só arma e viatura. A gente tem que mudar. Inteligência. Hoje, você exigir da Polícia Judiciária, exigir do Ministério Público que agora, sem qualquer dúvida, porque ainda em preliminar de mérito, há quem levante a tese que o MP não pode investigar. Ainda existe esse debate. Tem 2 debates em preliminar de mérito. Quebra de cadeia de custódia e que o MP não pode investigar. Toda a sessão é a mesma. Essa toada, ela repete, vamos lá, afastar as preliminares. Mas colocar no colo do sistema de segurança ou no sistema de justiça o combate ao crime organizado não está certo. Polícia, investigação, não é entregar arma e viatura. É também arma e viatura. Mas eu preciso de tecnologia, eu preciso de uma polícia estruturada, eu preciso de uma polícia forte, né? Uma polícia equilibrada, um policial que tenha tranquilidade de voltar para sua casa à noite e dormir. E segurança jurídica. Segurança jurídica. Ele não sabe se, afinal de contas, ele pode requisitar um RIF hoje ou não, né? Se a colaboração premiada ou a delação que ele está negociando há 2 anos está valendo. A polícia precisa disso. O Ministério Público também na sua investigação. Casa, não pode entrar pode entrar na casa, se aquilo é uma situação de flagrante ou não, né? E se era no dia seguinte, quando foi julgado, não era mais, aquilo desestimula toda uma investigação, uma medida cautelar ou uma liminar de 5 linhas, revoga toda ou cancela toda ou literalmente solta 35 indivíduos que estavam sendo investigados e que tinham um juiz de primeiro grau trabalhando, uma corte estadual ou regional trabalhando. A polícia precisa disso. Então, falar que o país não enfrenta o crime organizado, a pergunta poderia ser, ele poderia perguntar, e como? A polícia precisa de dinheiro, a polícia precisa de tecnologia, você vai quebrar um Cellebrite, uma licença de Cellebrite custa $1 milhão. E não dá para combinar com os russos, porque enquanto ele está investigando uma operação, está acontecendo mais 35. Então, é uma questão que o Brasil ele tem que enfrentar. Ele tem que fortalecer o sistema de segurança, principalmente, que começa também com uma boa triagem, um bom concurso, que pague muito bem e que estimule bons, com nicho, com paixão, que lute contra a ética, que queira um país melhor, que seja contra a tudo isso que nós vivemos. E isso custa. Custa no escritório de advocacia, custa no sistema de segurança e no sistema de justiça. Isso também
é uma questão que pode e que, logicamente, é aliada ao combate ao crime organizado no país. Todo mundo fazendo o seu melhor, mas para isso precisa de reconhecimento e respeito. Um ponto todo. Não, acho que... O senhor tocaram já na próxima pergunta que eu introduzi, só quero saber se vocês querem complementar alguma coisa. Os desafios do judiciário. Alguma... a insegurança, a senhora tinha mencionado assim, insegurança jurídica, que acaba refletindo nessa situação das investigações, do policial se sentir confortável e com algum respaldo para conduzir a investigação num ou no outro sentido. Olha, eu gostaria de falar eu vou inverter um pouco, posso começar? Eu acho o seguinte, nós tivemos, por exemplo, revoluções francesa, chinesa, no campos de concentração, os fariseus no passado, sempre a ideia de cumprimento de dever. Então todos cumpriram o dever. E até às vezes com motivos sociais. Então cumprir o dever não basta. Então a gente está falando hoje da lei de facção e de certa forma estamos apoiando, acho que eu posso falar isso, a lei de antifacção, mas eu estou muito feliz de dividir a mesa aqui com ela. Quando você me falou, eu fiquei muito feliz, porque é uma grande amiga e eu admiro como profissional. Então, não é que nós queremos massacrar o réu, o investigado. Nós queremos cumprir o dever, mas o dever pautado na graça. Então, pensando no próximo, com empatia ao próximo, mas é claro, violou a lei tem que ser cumprida. Então, é esse aspecto que eu queria reforçar, que muita gente às vezes me taxa, me qualifica, claro que ele ia apoiar. Não. Espera lá. Nós comentamos na antessala, ela falou de casos que ela tem anulados ou absolvido, e eu também tenho feito isso. E nós, como desembargadores na área criminal, nós temos feito o nosso trabalho. Então, violação para defesa, dosimetria equivocada. Isso. Tipo, então, eu acho que essa ideia de cumprir o dever não basta se não for pensando conscientemente naquilo que está fazendo em prol da sociedade. Então tem que olhar o próximo, ainda que réu, com certa empatia, com empatia, até o momento que você descobre que, desculpa, violada a lei está violada, e aí eu tenho que usar do poder para que a pessoa responda porque está na lei, né? Senão seria prevaricação. Doutor Ivan, alguma complementação? É mais ou menos isso também, nesse sentido de que a gente recebe que uma pecha, uma pessoa muito dura, né? Doutor Ivan é tão simpática, a piada vai ser réu dela. Então, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ser urbana, educada, elegante, sensível, faz parte da nossa carreira. Com certeza. Temos que ser assim, aliás, não só como juízes, mas como qualquer bom cidadão que acredita no mundo melhor. Mas é porque o juiz só cumpre a lei. Né? E é uma forma, é a nossa missão, é a nossa escolha. Há 30 anos atrás escolhemos abrir mão de um monte de coisa na nossa vida para estudar, para trabalhar, para fazer, para construir, principalmente na área de segurança, que é onde a gente atua de alguma forma, né? Um país mais probo, um país mais seguro, um país mais sério, e passa pelo poder judiciário. E não é uma escolha nossa, porque o juiz, se ele não faz, ele prevarica, e se faz, abusa. Ele vive, né, nessa linha. E qual é a segurança do juiz? Cumprir a lei. E esse é um desafio que o juiz recebe, principalmente nós, juízes criminais. Existem casos, você deve saber disso, você também, quando a sentença está pronta, a hora que você vai baixar para publicar, mudou a jurisprudência. 10 minutos depois, o seu voto está absolutamente desatualizado com a jurisprudência da corte. Ou pior, na revisão criminal, onde eventualmente mudou a forma de reconhecimento de uma prisão em flagrante que teve que invadir após uma perseguição na via pública, e a revisão criminal vem discutir que a jurisprudência do STJ, por exemplo, mudou. Claro que a gente tem jurisprudência falando que na revisão criminal não é caso de adotação, mas abre-se um hiato, abre-se uma discussão, você mais tem que discutir, você vai ter que afastar isso, mais um processo, e mais uma ação nocível por eventual prejuízo. E isso é muito ruim para o país. É ruim para todo o sistema de segurança, pelo sistema de justiça e principalmente pelo cidadão, né? E isso é uma situação que o Brasil vive. Eu acho que hoje o maior desafio não é cumprir a lei, é
tentar entender o que você interpreta da lei. O desafio no Brasil, eu falo que nós temos lei para tudo. As pessoas às vezes ficam falando que, mas o Brasil não enfrenta, olha essa lei, que é uma lei que vem forte, né, pesada no combate ao crime organizado. Nós temos lei suficiente no país. O grande desafio é como você interpreta a lei. Você fixa 12 anos de pena num crime de homicídio, ele cumpre 2 e vai, agora com o exame criminológico, para o semiaberto. Para a sociedade, ela não consegue entender como é que alguém que foi condenado a 2, depois de 2 anos, eventualmente está saindo para estudar. Esse é o nosso desafio no Brasil. Maravilha. A gente está caminhando para o final e eu sempre abro a palavra aos participantes para fazer a divulgação de algum projeto social, projeto pessoal, projeto acadêmico. Então, o momento é de senhores aí para algum livro para publicar, doutor Fausto, congresso, alguma... Não, eu tenho escrito, mas você sabe que a inteligência artificial desanima um pouco, porque quando eu estou escrevendo, hoje eu ponho assim, não estou usando a inteligência artificial, mas por outro lado também é o caminho, né? Também auxilia bastante. O que eu gostaria só primeiro agradecer e dizer o seguinte, que eu acho como o processo faz o barro se tornar cerâmica, o conhecimento faz o juiz melhorar, os profissionais melhorarem. Então eu agradeço o convite, porque isso me permitiu estudar melhor a lei, sendo que eu tinha que estudar mesmo, mas me antecipou. Eu acho que também a gente tem que fazer um exercício da humildade, porque a sabedoria ela faz com que você faça melhores decisões, né? E é o que a doutora Ivana falou, a gente tem que ser humilde o suficiente para reconhecer, não sabemos o suficiente, vamos unir forças e entendimentos para o bem comum. A gente está vivendo um momento bem sensível. Eu dou aula sobre processo penal, obviamente, e fiz essa semana, preparei uma aula, Fausto, das atualizações de abril de 2025. A semana passada, nós tivemos 11 leis de cunho processual penal modificando o processamento de um juiz criminal. Tanto em direito, e dentro de 9 meses, um ano aproximadamente disso, de tipos penais, né, que tipifica condutas que aconteceu um crime hoje, amanhã já tem um projeto de lei, e depois de amanhã ela virou lei, né, com um processual penal que faz um desenho de como o juiz deve decretar a prisão preventiva ou não. E aí você tem uma lei que sai na semana seguinte dizendo que, dependendo da conduta criminosa, a prisão preventiva já deve ser decretada. Existe fundamento para isso. Pior, a lei ela devolve o poder de ofício do juiz, por exemplo, em decretar uma perda de bens, coisa que tínhamos perdido no pacote antifacção, que entrou em vigor em 2020. Então, esse fôlego do juiz criminal, e é uma preocupação nossa, e a gente, né, como estudioso e como aplicador do direito, né, tem matado o juiz criminal. Por isso é importante, né, eu agradeço o carinho, agradeço a amizade, a confiança de vir falar um pouco aqui, né, de compartilhar com os colegas e com toda a sociedade o desafio da vida de um juiz criminal. Né? Em violência doméstica, 25 leis mudaram em um ano. Então são leis que vão recortando, né, a lei de combate à violência contra a mulher, e quem é que tem fôlego de ficar além da rotina do juiz, da audiência, da ausência de custódia, do seu voto, da sua sessão, ter essa mesma profundidade, né, que tem que ter um juiz, porque mal ou bem a lei entra em vigor na data da publicação, no dia seguinte tem um oferecimento de denúncia para você receber ou não. Então, é importante ter essa chance de compartilhar e até de provocar, né, toda a sociedade civil e a sociedade jurídica em ter esse fôlego. Aí talvez tenha que correr de manhã, fazer alguma coisa à noite, tem que se virar, né, e acompanhar esse desafio que nós estamos vivendo no nosso país de atualização, porque praticamente é uma lei por semana, e uma lei desse tamanho, por exemplo, com uma complexidade que muda até o Código Eleitoral, que a partir de maio vai ser discutido. Quer dizer, é importante isso, e eu falo isso como uma lei. E a lei de Betts, que muda tudo isso. Então, é importante, esses passos são importantes para a gente compartilhar os nossos desafios, e até que tem que ter fôlego para ser juiz criminal. Com certeza, com certeza. Senhores, obrigado pela participação, obrigado por compartilhar as ideias de vocês, as experiências de vocês, em nome da AJUFESP.
Agradeço imensamente o tempo, a cooperação, a associação está sempre de portas abertas. E uma boa semana para os senhores. Obrigado pelo tempo mais uma vez. A você que está nos assistindo, obrigado por acompanhar mais esse episódio. Peço para que nos sigam nas redes sociais. Esse ano a associação está completando 30 anos, então temos uma série de atividades acontecendo durante o ano. Então clica lá no sininho, assina lá siga a nossa página para você ficar atualizado das nossas, não só dos episódios aqui do Papo Juiz, mas também das atividades que nós vamos desenvolver ao longo do ano. Obrigado, até a próxima.